Os 5 maiores erros que as mulheres que buscam emagrecer de forma rápida e saudável cometem frequentemente. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Arthur, sou personal trainer, sou estudante de nutrição, tenho mestrado na área da bioquímica e sou especialista no processo de emagrecimento. Com o meu método, o método Transformação, já ajudei mais de 5.000 mulheres nos últimos 14 anos a atingirem uma saúde melhor, uma composição corporal melhor e uma vida melhor de forma geral. Bom, eu estou aqui hoje para compartilhar esses 5 maiores erros. Se você organizar todos eles, você vai ter excelentes resultados, sem dúvida. Bom, ao longo desse período, ajudando centenas, milhares de mulheres no processo de emagrecimento, eu percebi que existem 5 maiores erros que elas cometem de forma silenciosa, tá? O primeiro deles, sem dúvida, está relacionado com a alimentação. Se submeter a dietas altamente restritivas. Sem dúvida, a mudança na alimentação é um dos pontos chaves para o processo de emagrecimento fluir. Mas o que acontece na maioria das vezes é errar na quantidade dessa restrição calórica. É importante, claro, a gente ter uma restrição de calorias. Normalmente, um corpo saudável precisa consumir entre 2.000 e 2.500 calorias por dia, tá? Essa caloria, ela é a energia, digamos assim, de cada alimento que a gente consome ao longo do nosso dia. Então, uma maçã tem 50 calorias. 100 gramas de arroz tem X calorias. 100 gramas de carne tem 200 calorias. Somando todos esses alimentos ao longo do dia, a gente precisa ingerir mais ou menos 2.000 a 2.500 calorias, tá? O processo de emagrecimento, ele deriva de uma restrição dessas calorias, ou seja, ao invés da gente comer 2.500 calorias, a gente vai consumir 1.500, 1.800 calorias. O que acontece é que a maioria das mulheres vão lá e restringem mais da metade dessas calorias, ou seja, ao invés de consumir 1.800 calorias, 1.500 calorias, elas vão lá e consomem 900 calorias, 1.000 calorias, que já é uma restrição calórica muito grande. Pedro, mas quanto mais calorias eu restringir, eu não vou emagrecer mais rápido? Não necessariamente, tá? O problema aí é que o corpo ele não vai conseguir, o teu corpo e a tua mente não vão conseguir sustentar isso em longo prazo, entendeu? Então, às vezes a pessoa consegue o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, já está mais ou menos, e no quarto dia ela já tem uma compulsão alimentar tão grande que ela consome muito mais calorias se comparado com essa restrição que ela teve nos últimos 3 dias, entende? Então, ter uma restrição mais controlada, como eu falei, ao invés de consumir 2.000, 2.500 calorias, você vai consumir 1.800 calorias. Vai fazer uma restrição, porém não vai fazer uma restrição drástica, severa, porque isso não vai ser sustentado em longo prazo, certo? Isso é muito importante. Vou falar dentro ainda desse primeiro ponto que essa restrição calórica, ela deve ser acompanhada de uma ingestão adequada de macronutrientes, de proteínas, carboidratos e gorduras. O que acontece é que a pessoa quer fazer essa restrição de calorias e comer basicamente verduras e frutas, de modo geral. Não quer consumir proteína, e a proteína ela é muito importante. Então, quando você for fazer essa restrição de calorias, você precisa, evidentemente, consumir proteínas de forma adequada, carboidratos de forma adequada e, sem dúvida, gorduras saudáveis de forma adequada, certo? E agora vamos para o erro 2, que a maioria das mulheres cometem, que buscam emagrecimento de forma rápida e saudável. E ele está associado com o treinamento, tá? Não ter um treino adequado é um outro ponto-chave nesse processo, tá? Então, se o emagrecimento ele deriva de um déficit de calorias, ou seja, que você precisa ter um gasto calórico maior do que o consumo, o treinamento ele é de fundamental participação nesse processo, porque a gente vai restringir as calorias da dieta, o que a gente consome, e o gasto dessas energias ele vai estar associado com o nosso corpo, o nosso metabolismo de repouso, ou seja, o quanto o nosso corpo gasta normalmente ao longo do dia para se manter funcionando, as nossas questões vitais básicas, né, os nossos órgãos funcionarem, o quanto a gente caminha ao longo do dia e assim por diante. Só que além disso, o treinamento programado ele é de fundamental importância, tá? Então, quanto mais calorias você gastar, e evidentemente você não precisa passar 2, 3 horas dentro de uma academia para gastar muitas calorias, o processo de emagrecimento ele vai fluir. O que você precisa de uma quantidade adequada de treinamento e mais, com um perfil específico. O que eu quero dizer com isso? Quando você for para academia, um grande erro que eu percebo é que as mulheres querem fazer muita musculação, porque vê por aí que musculação é melhor, porque desenvolve massa muscular e assim por diante. Não está errado. A musculação é importante, porém, com uma quantidade controlada. Você não precisa ir lá fazer musculação de segunda a segunda, tá? O que você precisa é fazer musculação de 2 a 3 vezes por semana e precisa ter uma quantidade adequada de treinamento cardio que a maioria das mulheres não estão fazendo. Por exemplo,
Teve uma aluna que fazia musculação 6 vezes por semana e não conseguia emagrecer. Emagrecia, na real, de forma muito lenta. O que foi que eu fiz com ela? Eu mudei essa rotina dela. Ela passou a fazer musculação 3 vezes por semana e passou a fazer o treinamento cardio 6 vezes por semana. De 30 a 45 minutos com diferentes ergométricos. Aí ela fazia um pouco de bicicleta, um pouco de esteira, um pouco de elíptico, às vezes fazia um pouco de remo ergométrico, fazia um pouco de corda naval. Então, essa combinação de diferentes ergométricos dentro do treinamento cardio, do treinamento aeróbio, né, facilitou muito o processo de emagrecimento dela. Tanto que em 3 meses ela perdeu 10 quilos com essa nova rotina de treinamento dela. Então, as mulheres pecam muito nessa questão do perfil de treinamento. Querem fazer muito musculação e quando vão lá fazer o treino cardio, aquela caminhada de 10 minutos pós-treino. Tá? E isso não é um treinamento cardio, né? É só uma caminhada. Então, muita atenção para isso. Você precisa ter uma quantidade adequada de treino cardio ao longo da semana para acelerar o seu emagrecimento. E de preferência, combinando intensidades de treinamento e ergométricos, tipos de ergométricos dentro do treino cardio. Sem dúvida, isso aí vai fazer total diferença no teu processo de emagrecimento. Agora, o terceiro ponto, o terceiro erro que a maioria das mulheres que buscam emagrecimento cometem, que é a comparação excessiva, tá? Tanto comparações com pessoas que ela segue nas redes sociais, quanto pessoas do ciclo social dela. É muito importante que a gente não se compare com outras pessoas, porque o corpo humano ele é algo único. Então, você tem uma biologia que é diferente de uma amiga tua, de um familiar teu, de uma pessoa que tu segue na internet. Então, eu já acompanhei mais de 5.000 mulheres nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, 12 anos sendo professor de educação física, né, especialista em emagrecimento, e eu percebo que tem alunas que no primeiro mês emagrecem muito, 4, 5 quilos, 6 quilos às vezes. E no segundo mês, ela acaba dando uma empacada nesse processo de emagrecimento. E no terceiro mês, ela volta a emagrecer muito rápido, mesmo mantendo essa mesma rotina de alimentação e treinamento. Em contrapartida, outra aluna, no primeiro e no segundo mês, emagreceu pouco. 1, 2 quilos no primeiro mês, 1, 2 quilos no segundo mês. E no terceiro emagreceu 4, 5 quilos. Por outro lado, outra aluna emagreceu pouco no primeiro mês, emagreceu muito no segundo mês, emagreceu pouco no terceiro mês. E no fim das contas, todas emagreceram lá no final do terceiro mês, mais ou menos a mesma coisa. Então, muito cuidado com essa comparação, porque às vezes não, frequentemente, geralmente, o emagrecimento ele é diferente entre as pessoas. Se você pega um gráfico de um estudo científico, por exemplo, e você vai ter vários pontinhos lá naquele gráfico, quer dizer, cada pessoa que ele estudou ao longo de um período. E você vai ver que as pessoas, mesmo sendo submetidas à mesma rotina de treinamento, à mesma quantidade de restrição de calorias, elas emagrecem de forma diferente. Então, essas comparações só vão, na maioria das vezes, prejudicar o teu processo de emagrecimento. Vão fazer com que você queira mudar frequentemente de treinamento, mudar frequentemente a tua alimentação, e no fim das contas, o que você precisaria fazer é simplesmente manter essas suas ações positivas. Se você está se alimentando bem, se você está treinando bem, fazendo bastante treino cardio, fazendo musculação de 2 a 3 vezes por semana, dormindo bem, é só você ter paciência que você vai emagrecer sem dúvida. Tá? E eu já quero puxar aqui o erro 4, que a maioria das pessoas cometem, é não dormir de forma adequada ao longo da noite. Tá? Geralmente as pessoas estão privadas de sono, saiu um estudo recente agora mostrando que 70% dos brasileiros são privados de sono. O que isso quer dizer? Que dormem menos de 7 horas e meia por noite e não fazem uma higiene do sono adequada. E isso influencia demais no seu processo de emagrecimento. Pessoas que estão privadas de sono, elas tendem a ter um apetite maior ao longo do dia e preferir alimentos hipercalóricos, tá? Alimentos industrializados e assim por diante. Então, pessoas que estão privadas de sono, geralmente elas têm maus hábitos alimentares ao longo do dia em relação à alimentação. Então, se ela olha ali, está privada de sono, dormiu 5 horas numa noite, vê uma comida saudável e vê uma comida altamente palatável, doce, fritura, ela vai tender a comer aquela fritura, aquele doce. E isso por alterações bioquímicas no cérebro dela. Então é muito importante que você faça uma higiene do sono, ou seja, ajuste o seu ambiente de sono, geralmente desliga a televisão, não durma com a televisão ligada, 2 horas antes de dormir você vai largar o celular, você vai preferir uma leitura, não vai ingerir bebidas estimulantes, café no meio para o final da tarde, você não vai beber energético, evidentemente, você vai preferir ter um ambiente mais calmo, tomar um chá quente, que
Claro, não seja um chá verde, por exemplo, que tem um pouco de cafeína dentro dele, mas um chá de camomila, um banho relaxante, uma massagem, certo? Então é muito importante que você coordene isso dentro do seu ambiente de sono, que você vai melhorar ele sem dúvida, tá certo? E agora, para a gente finalizar, o quinto erro que a maioria das pessoas cometem é não ter um acompanhamento especializado, né? Já falando um pouco aqui do método transformação. O acompanhamento especializado, um acompanhamento focado no processo de emagrecimento, esse suporte exclusivo, ele vai te dar artifícios para você tirar dúvidas com o professor. Quando você estiver desfocada, desanimada, você compartilhar com ele, ele vai te mostrar as ferramentas, te motivar, que é muito importante, te esclarecer que o processo ele é crônico. Você está emagrecendo, ou você está emagrecendo pouco agora, mas isso não quer dizer que o processo não está fluindo, né? Que ele vai empacar em determinado momento. Inclusive, ele vai identificar o momento certo de mudar o estímulo de treinamento, tá? Então, além dessa motivação, o desenvolvimento dessa disciplina vai ocorrer dentro de um planejamento, dentro de um acompanhamento especializado, de um acompanhamento exclusivo, tá? Então, motivação, disciplina, alteração do treinamento na hora adequada, te orientar em relação à tua alimentação, o que você precisa fazer, enfim, e compartilhar conteúdos exclusivos de outros profissionais. Então, as pessoas que entram no método transformação, por exemplo, elas têm acesso à minha comunidade online, a Rota do Emagrecimento. Além da prescrição do treinamento, além dessa orientação específica, você vai ter acesso a uma comunidade que lá dentro vai ter orientações de higiene do sono, orientações da neurociência, orientações da psicologia, orientações da nutrição também com outros profissionais, enfim. Você vai ter um ambiente que vai ser propício para acelerar o teu processo de emagrecimento, além de tudo isso que eu falei para você, entendeu? Então, esse acompanhamento ele é fundamental também. Esse acompanhamento exclusivo, personalizado, ele é fundamental para o processo de emagrecimento. Então, esses foram os 5 principais erros que a maioria das mulheres cometem que buscam um emagrecimento rápido e saudável. A gente se vê no próximo conteúdo. Valeu, tchau, tchau.